O que faz um líder político tomar decisões que beneficiam a si mesmo em detrimento do próprio povo é a sua falta de amor e preocupação por estes. Sem um relacionamento entre o governo e o povo, a nação está fadada ao fracasso. Mas o que isso tem a ver com a oração diante de Deus? Confira agora nesse vídeo, aqui no Bem Bem é Verdade. A oração é a única coisa que a Bíblia diz para fazer sem cessar, a única que os discípulos de Jesus pediram para ser ensinados, a única atividade que Daniel, governador na Babilônia, não deixou de fazer, mesmo sob pena de morte. O que há de tão importante e poderoso na oração que faz os homens depender tanto dela? Confira conosco agora, mas antes de dar seguimento, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá! Relacionamento com Deus. É importante entender quem Deus é para o ser humano. A Bíblia diz que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, o que capacita o ser humano de se comunicar com o seu Criador e entender a sua vontade, que por sua vez é expressa pela sua palavra. Mais ainda, Deus criou o homem assim porque queria atuar na terra por meio do homem, e é aí que entra a oração. Existe uma frase que diz: sem Deus o homem não pode fazer, mas sem o homem Deus não irá fazer. Apenas por meio da oração esse relacionamento pode acontecer e influenciar a terra e a sociedade humana. Quando Jesus ensina aos discípulos a orar, ele pontua o fato de que é necessário entrar nos aposentos e fechar a porta na hora de orar, o que fortemente indica que o Senhor busca por intimidade com as pessoas e não simplesmente por uma prática com frases feitas. No íntimo nos revelamos e Deus também. A instrução de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué capítulo 1, verso 8. O propósito da oração é buscar entender os planos que Deus tem para a nossa vida. Em relacionamento com Ele, nós podemos descobrir a razão da nossa existência nesse mundo e de como podemos nos conduzir em direção ao nosso destino. Josué foi um líder militar com o propósito de guiar o povo de Israel na tomada da terra prometida por meio de campanhas militares. E para isso ele precisava não só de fazer cumprir a lei de Deus, mas também permanecer em oração para cada situação específica. Note que nesse capítulo Deus está a falar com Josué por meio da oração, dando instrução específica para aquele momento. Por meio da oração podemos obter estratégia da parte de Deus para a nossa vida na área familiar, financeira, profissional, enfim, para tudo quanto nós precisamos. Orando a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. Sempre que oramos, temos que ter em conta o seguinte princípio: Deus é fiel à sua palavra. Se nos submetermos à mesma, então temos legalidade diante de Deus na oração. Quando um cidadão está diante das autoridades, ele tem deveres assim como direitos dentro da Constituição do país, e nada pode ocorrer fora da mesma, do contrário seria corrupção. Assim é com a palavra de Deus. Se temos aliança com Ele em Jesus Cristo, temos deveres, mas Ele também nos confere direitos, e a nossa oração deve ser feita nessa base. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, verso 10. Nós podemos pedir a Deus que prospere em nossa vida financeira, segundo Ele promete em sua palavra, considerando que nós observamos a sua lei. Não é que Deus nos deve,
Ele é que deve a si mesmo cumprir a sua palavra e não permite que esta perca a credibilidade. Nós podemos falar que queremos algo da parte de Deus, mas temos de estar em aliança com Ele em Jesus Cristo. Nossa vida deve estar debaixo da sua Constituição e Ele deve ser a autoridade máxima. Se nós observarmos a sua palavra, é Deus que se preocupa em fazer esta se cumprir na nossa vida. O nome de Jesus. Em outros vídeos, explicamos que no início Deus deu um reino para o homem, que para ele construí-lo precisaria do reino de Deus. Mas com o pecado, o homem perdeu a aliança com o seu reino-mãe, mas não deixou de precisá-lo. Mas o homem, por conta própria, não poderia se reinvincular com o seu Criador. Por isso, Jesus Cristo, isto é, o ungido Rei, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo para pagar pelo pecado do ser humano, de forma a possibilitar a salvação e reconciliação do homem para com Deus, como no início antes do pecado. Para obter esta salvação, o homem deve se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor, isto é, dono e salvador da sua vida. Assim, a sua vida já não está nas mãos do sistema deste mundo, mas nas mãos de Deus, e agora a sua forma de viver deve representar o seu Senhor Jesus, pois é por meio dele que Deus nos aceita. Então, quando oramos a Deus, devemos fazê-lo em nome de Jesus, o nome legal diante do trono de Deus para receber nossa oração. E mesmo no caso da nossa morte, podemos ter paz, porque sabemos que a nossa vida não termina aqui na terra, afinal, somos cidadãos do reino de Deus em Cristo Jesus. Se gostou deste conteúdo, se inscreva no nosso canal para que o YouTube te notifique mais sobre o nosso conteúdo. Fique bem e Deus abençoe.